Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos seguimento ao estudo de funções, matéria destinada aos alunos do 10º ano da disciplina de Matemática A do Ensino Secundário Nacional. Vamos então, sem mais demoras, proceder ao estudo das funções polinomiais. Pois é, estamos prestes a terminar este estudo. Vejam a minha emoção e vejam a forma como eu escrevi funções. Desculpa, isto não pode ser assim. Também tem que haver limites, ok? Deixem-me só colocar assim um bocadinho mais bonito e esta cedilha mais curtinha. Então vamos lá recapitular que isto não correu muito bem. Funções polinomiais. Vejam a minha alegria por estar a terminar este capítulo. O capítulo das funções. É sinal que está quase. Para além das funções polinomiais, falta ainda ver as funções com radicais. E não falta ver mais nada. Portanto, chegamos às funções polinomiais e olhamos para trás e vemos tudo aquilo que já vimos. Grande parte dos tipos de funções que já especificámos, cá está, são funções também polinomiais. A função reta arrisco-me a dizer que é uma função polinomial, a função quadrática também. Portanto, a partir daqui interessa-nos mais focar a partida cúbica. Mas, de qualquer das formas, tenham em atenção que a função polinomial aqui não vai ter tanto interesse a nível de avaliar o seu grau, mas sim ao ponto de entender a interpretação gráfica e relacionar os zeros com a sua expressão analítica. Eu já vou dar um exemplo muito importante. Para já, é definida por função polinomial uma função real de variável real que pode ser definida analiticamente por um polinómio de uma só variável. Isto é, vou colocar aqui f de x como sendo, e agora vou recorrer ao material bibliográfico que toda a gente pode consultar, é sempre desta forma: A0 x elevado a n mais A1 x elevado a n menos 1, depois podem mudar a configuração, mas normalmente fica assim, mais A2 x elevado a n menos 2, etc. Vou colocar aqui reticências, para depois terminar só com os dois últimos termos. Portanto, A de n menos 1 de x elevado a 1, que não vale a pena colocar nada, e mais A de n. E então terminamos assim. Reparem que isto seria infinito, visto que eu não disse quanto é que era o n. Mas se o n for 3, eu tenho A0 de x ao cubo mais A1 de x quadrado mais A2 de x mais A3. E será assim sucessivamente. Na quadrática, A0x² mais A1 de x mais A2. É sempre assim, onde depois chamamos o A0 o A, ou A1 o B e o A2 o C. Mas cada caso será depois um caso. Aqui, de realçar que o n se refere ao grau da função. E o que é o grau da função? Não é mais do que o expoente máximo, já sabem, mas também é o número máximo de zeros que a função pode admitir. Está bem? Já sabemos que podemos não ter esse valor concreto, mas no máximo será esse o número de zeros. Poderá ser menos, inclusive poderá até nem ser nenhum. Mas na pior não há aqui maldade, mas num caso extremo, o máximo de zeros corresponderá ao grau. Apenas num caso extremo. Bom, eu vou então proceder ao estudo da função. E agora é muito importante ver o seguinte. Reparem, eu vou partir da cúbica porque eu acho que a quadrática, como já falámos separadamente, não adianta estar aqui a falar novamente. Portanto, eu vou começar na cúbica. Vejamos, eu vou falar da cúbica, depois vou falar de índice 4. Eu acho que nem vou à quinta, sinceramente, porque não é muito usual, tá? Mas tudo bem, então eu vou colocar aqui f de x igual a x ao cubo, a0, mais A1 x² mais A2x mais A3. Eu nem vou especificar muito. A verdade é que, se eu estou a fazer desta forma, eu vou então considerar isto assim, algo assim. Tá? É claro que estes valores não me garantem que sejam os 3 zeros, mas no máximo são 3. Portanto, esta primeira função está representada assim. Reparem então que há aqui uma coisa muito interessante. Ela é assim porque o A é maior que 0. O A0, este coeficiente x ao cubo. Ela seria contrária caso o A0 fosse inferior a 0. Então ela seria assim. Vejam. Não tem que ser exatamente desta forma, mas eu quero é que entendam da seguinte maneira. Vamos então agora complicar só para a de índice 4.
Então eu vou colocar aqui f de x igual a a0x à quarta mais a1x ao cubo mais a2x quadrado mais a3x mais a4, que era a continuação. E reparem então que na realidade eu terei isto. Assim, assim, assim e assim, novamente. Portanto, vejam que houve mais uma curva, certo? Mas, como eu comecei a descer, então eu tenho que ter em consideração que o meu A0 era negativo. Então, e se o A0 fosse positivo? Bom, para o A0 ser positivo, então na realidade eu teria assim. Desta forma e desta forma. Eu estou a fazer cores diferentes. Eu sei que isto está a ficar confuso, está a baralhar. Mas, como tenho diferentes cores, eu creio que não haja grande problema. Eu vou só sublinhar assim para saberem que este A0 é positivo, mas para o caso do f de x, já agora na de vermelho, fazer também isto. Será que faço para a de índice 5? Ok, vou arriscar, assim numa coisa bonita. Vejamos, então e se for f de x igual a a0x à quinta mais a1x à quarta mais a2x ao cubo mais a3x quadrado mais a4x mais a5. Isto, claro está, para o a0, e agora vou considerar novamente maior que 0 primeiro. Bom, então será assim. É assim, depois desta, aqui era quadrática, cúbica de índice 4, de índice 5. Volta a acabar com sentido oposto ao que começa. Mas vejam as curvas que dá. Aliás, faz sentido, no máximo tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Por isso é que é índice 5. Então, mas e se agora o A0 fosse negativo? Esta pode confundir-se. Esta, tenho medo, sinceramente. Pode ser esta aqui. Esta para mim não é de cor nenhuma, mas tudo bem. A0 negativo. Então vejamos. Em vez de ser a subir, começa a descer. E faz isto assim, assim, quadrática, cúbica, de índice 4 e de índice 5. Aqui tremeu um bocadinho, mas tudo bem. Ok, e agora ficou extremamente confuso, confessem lá. Mas pronto, a verdade é que eu acho que dá para entender. Ainda por cima tem cores distintas, acho que não é muito grave. Mas de qualquer forma, se tiverem alguma dúvida nesta representação e nesta forma genérica que eu aqui estou a retratar, por favor contactem-me. Nem que eu faça um vídeo para cada uma delas. Não, isso não há problema. Nem que seja um vídeo de 2 minutos ou de 1 minuto e meio. Isso é impossível, porque eu perco-me sempre na conversa. Portanto, os vídeos ficam sempre muito grandes. Mas, está bem? Tenham cuidado com isso, tá? E era isto que eu queria trazer a vocês hoje. As funções polinomiais são assim. Pelo facto de admitirem polinómios terem uma só incógnita, uma só variável que é o x, e é sempre um x, não é um x de um lado e um x quadrado do outro, nada, é sempre um x. A verdade é que depois esse x é que está elevado a um expoente cada vez decrescente, mas tudo bem. A verdade é que elas assumem sempre um comportamento destes, ou mais cíclico ou menos cíclico, tá? E não precisa ser sempre equidistante, nem nada. Isso depois complica um bocadinho. Mas pronto, agora a ideia geral e a teoria está aqui vista. Depois na resolução de exercícios vocês terão uma maior facilidade em compreender os exercícios. Contudo, vou proceder agora à resolução de um exemplo de aplicação para verificar se vocês entenderam. Claro está, que há aqui coisas que eu não falo, sinais, zeros, extremos, monotonia, etc. Mas coisas que vocês já sabem de estudos anteriores, principalmente o estudo genérico de funções. Por isso eu não vou estar aqui a massacrar-vos muito quanto a essa parte. Vou só fazer o exemplo da aplicação. E o exemplo dá-nos o seguinte desenho, onde eu terei, ou tentarei pelo menos, ter o máximo rigor possível neste desenho. Possível para mim. Vamos ver se consigo. Ora, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora reparem que em menos 2 ela passa. Aqui em 3 vai ter também um valorzinho. Depois passa em 0, vem ao menos 3 e sobe em 2. Portanto, vejamos. Já agora aqui é menos 1 e aqui será 1. Ora, atinge aqui um pontinho e a função vai fazer algo deste género. Ver se eu consigo. Assim. Passa aqui. Depois vem aqui fazer isto. Pronto, desculpem lá a falha neste desenho. Se calhar se eu não tivesse limitado os pontos primeiro até tinha saído melhor. É sempre um bocadinho complicado. Pronto.
A questão é que são aqui já dados os zeros. Vejam os zeros desta função. É ou não é verdade que os zeros desta função são menos 2, são 0, a origem do referencial, e são 2. São neste caso. Porque são, 2 pontos, colocava os 3. Estou a enunciar um de cada vez, não devia dizer são, devia sim dizer é. Desculpem, uma falha no português. Ora, então, a fórmula geral será simples. A fórmula geral será f de x igual a... Pois, mas eu não sei que número é que hei de considerar aqui. Vou colocar um a. A vezes x menos o menos 2. Porque eu sei que em menos 2 ele anula. Portanto, tenho que pôr aqui o sinal contrário. Vezes x menos 0. Vezes x menos 2. Ou seja, se eu quiser simplificar, o meu f de x terá de ser a x mais 2, x menos 2. Cá está a expressão da minha função. Então, quanto é que é o a? Pois, isso vamos ter que estudar. De qualquer forma, esta é mesmo a primeira pergunta. Indica a expressão que define a função f. Bom, isto vai ser complicado. Só que reparem, desde que eu conheça um ponto onde a função passe, eu posso substituir as coordenadas desse ponto e descobrir o a. Então a função não passa, por exemplo, no ponto menos 1, 3, ou no 1, menos 3, que vai ser igual. Então posso colocar menos 1, 3. Então reparem, o menos 1 é o x, o 3 é o y. Então eu tenho 3 igual a menos 1 mais 2, vezes menos 1, vezes menos 1 menos 2. Então eu percebo que 3 será igual a vezes 1, vezes menos 1, vezes menos 3, ou seja, vezes 3. Então eu vou concluir que o a será 3 terços, ou seja, o a será 1. Logo, na minha expressão final, eu terei f de x igual a 1, que nem vou colocar, e agora tenho aqui isto. Então eu posso já resolver um caso notável. Vejam, eu posso manter aqui o x, e x mais 2, x menos 2 é x quadrado menos 4. E se quiser ainda simplificar mais, o meu f de x será x ao cubo menos 4x. E cá está a expressão devidamente simplificada, tá bom? E esta era a primeira resposta. Reparem que aqui não me deram a função para eu fazer o desenho, deram-me um desenho para chegar à função. Caso me dessem a função para eu fazer o desenho, toca a determinar os zeros, colocaria aqui, apontava menos 2, 0 e 1, e 2, desculpem, e depois fazia uma coisa muito simples. Verificava onde é que a função passaria. Mas, como me davam a função, davam-me o valor do a positivo, eu sabia que ela tinha que começar de baixo. E até eu já sabia que ela teria este comportamento. Depois, para estudar os extremos, era não muito complicado também, mas normalmente nem seria pedido, no âmbito do 10º ano, determinar assim os extremos. Apenas analiticamente é mais complicado. Recordo-vos que isso é feito no 11º com o recurso à função derivada, coisa que está fora do programa do 10º ano. Vamos então avançar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é interessante. A segunda pergunta pede para verificar se a função é ímpar. E eu digo já, por análise gráfica, embora o meu desenho não pareça, é assim, senhora, porque ela acaba por apresentar uma simetria em torno da origem, do referencial. Por isso tem que ser ímpar. Mas nada mais simples do que eu provar isso. Afinal, função ímpar tem o seguinte requisito. Primeiro, percebermos que para a função ser ímpar, eu tenho que considerar exatamente o seguinte: se x pertence ao domínio da função, que neste caso é R, então menos x também pertence ao domínio da função e tem-se que o quê? Tem-se que f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Então vejamos, lembram-se ainda da minha função? Pois eu também já não lembro muito bem. X ao cubo menos 4x. Seria isso? Juro que não estou a brincar, não me lembro mesmo. X ao cubo menos 4x. Ok. Então vejam. X ao cubo menos 4x. Em f de menos x será menos x tudo ao cubo menos 4 vezes menos x. Isto tem que ser igual a menos f de x, ou seja, menos x ao cubo menos 4x. Vamos lá ver se isto se verifica.
Ora, menos x tudo ao cubo prevalece o menos x ao cubo, e aqui menos com menos mais 4x. Já aqui se desembaraçar de parênteses, fica menos x ao cubo, mais 4x. Verifica-se a igualdade. Então, sim senhora, a função é ímpar. Como nós já tínhamos percebido por análise gráfica, mas tínhamos que provar analiticamente. Tem que se habituar a isto, está bem? Portanto, está demonstrada a função como sendo ímpar. Se não fosse ímpar, teríamos que testar se era par, embora pela análise gráfica de certeza que não era par. Não apresentava uma simetria coincidente com o eixo OY. Mas, se não for impar nem par, poderá ainda assim ser outro tipo de função. É outro caso. Por favor, se provarem que ela não é ímpar, não respondam por exclusão de partes que é par. Porque lembra-se, e se têm dúvidas, vejam o vídeo que eu fiz sobre paridade de funções, e não só, mas também paridade de funções. Existem as funções pares, existem as funções ímpares, e existem as outras funções. Tá? Não há só par ou ímpar. Isto não é como jogar aqueles jogos em que ou escolhes par ou escolhes ímpar. Não. Há par, ímpar e ainda há as outras funções, ok? Por fim, é pedido para elaborar um quadro de sinal desta função. E o quadro de sinal desta função até será simples, porque eu tenho aqui o x, depois tenho aqui o f de x. Como o domínio é R, eu posso já para o x considerar menos infinito e agora vou considerar os zeros. Eu sei que tenho um zero em menos 2, tenho outro zero em 0 e tenho outro zero em 2 e depois termino o domínio em mais infinito. Ora, vou então estancar aqui esta tabela. Vejam o meu jeitinho para o desenho incrível. Ora, vou estancar aqui os zeros. Já sabem que eu faço sempre assim. Tal como faço também outra coisa. Nunca escrevo o sinal por baixo do infinito. Escrevo sempre um bocadinho ao lado. Porque o infinito, aliás, o domínio da função é R, ou é o intervalo de menos a mais infinito com os infinitos abertos. Portanto, o infinito não está na função. Eu, ao colocar abaixo do infinito, parece que estou a considerar que o infinito pertence à função. E não pertence. Muito cuidado. Bom, olhando para o gráfico, e aí eu terei que voltar atrás novamente. Claramente que até ao primeiro zero ela é negativa. Depois do primeiro ao segundo zero ela é positiva. Volta a ser negativa e volta a ser positiva, ok? Então vejam, antes disso até colocar aqui os zeros. 0, 0, 0. Depois aqui ela era negativa, aqui fica positiva, volta a ser negativa e fica positiva, ok? Então, eu posso já dar isto por terminado, mas então posso também dizer positiva em e negativa em. Positiva em primeira interpretação e é positiva, não pode ser nula. Portanto, o intervalo de menos 2 aberto a 0 aberto, reunido com o intervalo de 2 aberto até mais infinito, e os infinitos são sempre abertos. Negativa em. E agora reparem o que falta, não é? Portanto, será de menos infinito a menos 2, reunido com de 0 a 2. Só. E pronto, temos aqui o estudo também feito referente aos sinais. E posso dar a videoaula agora sim por terminada. Já vos dei a matéria teórica e já resolvi um exemplo de aplicação para consolidação da matéria dada. Quanto a mim é tudo. Já sabem, não se esqueçam de pôr like, subscrevam o canal, partilhem com todos os vossos amigos para que eles também coloquem muitos likes e subscrevam muito o canal, tá bom? Eu fico mais forte com os likes. Eu gosto muito de ver os likes. E gosto ainda mais que vocês subscrevam, porque é sinal que mais gente está a acompanhar o canal, está a assistir, isso é maravilhoso, está bem? Assim eu sinto que vos posso ajudar. Não sei se ajudo como vocês precisariam, não sei em alguns casos sequer se chega a ajudar, mas quanto mais pessoas virem, maior é a probabilidade de eu vos poder ajudar e é isso que me deixa feliz, está bem? É tudo quanto a mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem onde me encontrar, portanto não hesitem em contactar. Um forte abraço matemático a todos! Adeus!